Olá pessoal, tudo bom? Esses dias eu tenho olhado as redes sociais e observado alguns comentários acerca do caso do Miguel, aquele garotinho de 5 anos que faleceu depois de cair do 9º andar de um prédio em Recife. Inclusive, acerca desse caso, eu já fiz um IGTV explicando sobre a diferença entre o homicídio culposo e o homicídio doloso. Os comentários que eu vi foram a respeito da fiança paga pela patroa da mãe do Miguel, de 20 mil reais, foi arbitrado no valor de 20 mil reais, e as pessoas diziam que a vida do Miguel estava valendo apenas 20 mil reais, a patroa pagou 20 mil reais e agora estava livre, não ia sofrer as consequências dos atos dela, etc. E aí eu achei que era relevante trazer esse assunto para explicar que não é bem assim que funciona. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. E dentre as consequências do Estado democrático de direito, uma delas é que a regra é a liberdade e não a prisão. Então, existe no nosso ordenamento jurídico, no nosso conjunto de leis, um instituto chamado de liberdade provisória. E como o próprio nome diz, a liberdade provisória é uma liberdade precária, porque ela pode ser revogada a qualquer momento, caso estejam desrespeitados os requisitos previstos no Código de Processo Penal. E aí a liberdade provisória, de acordo com a previsão expressa do Código de Processo Penal, artigo 321, ela deve acontecer em casos em que não estejam presentes os requisitos para uma prisão preventiva. E lembrando que os requisitos para a decretação de uma prisão preventiva são aqueles do artigo 313 do Código de Processo Penal, cumulados com a prova de materialidade, indício de autoria e o perigo de liberdade. E aí, essa liberdade provisória, ela pode ser estabelecida juntamente com outra medida cautelar. Então, é deferido à pessoa o direito de ficar solta, né, aguardar o julgamento do processo em liberdade, porém, podem ser aplicadas algumas medidas cautelares enquanto essa pessoa estiver solta. E aí, essa liberdade provisória, ela pode ser obtida com ou sem fiança. No caso que a gente está tratando, ela foi obtida com fiança, porque era um crime afiançável. E aí, o próprio artigo 366 do Código de Processo Penal diz que a fiança é uma garantia de pagamento das custas do processo, do dano do delito, da multa ou da prestação pecuniária. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa paga a fiança, aquilo serve de uma garantia para o Estado. E aí, quando ela paga essa fiança, se ela tinha o direito à liberdade provisória é só obtida com fiança. Se ela paga essa fiança, ela obtém o direito de responder ao processo em liberdade. E aí, essa fiança ela pode ser deferida, arbitrada tanto pelo juiz quanto pela autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia. E o que é que vai fazer com que seja o juiz ou a autoridade policial? Se a pena máxima do crime praticado for até 4 anos de privação de liberdade, a fiança será arbitrada pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado de polícia. Porém, se a pena máxima for superior a 4 anos, aí ela será arbitrada pelo juiz. Inclusive, isso está previsto no artigo 322 do Código de Processo Penal. E o valor da fiança, eu vou tratar desse caso em específico que foi apontado pelo delegado como um crime de homicídio culposo, que tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Esse caso específico cabe no inciso 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal, que estabelece que será arbitrada uma fiança de 1 a 100 salários mínimos em caso de crime cuja pena privativa de liberdade vai até 4 anos. E aí, no caso no caso Miguel, foi arbitrado uma fiança de 20 mil reais, ou seja, ela está dentro desse intervalo de 1 a 100 salários mínimos. Então, a patroa da mãe do Miguel, ela não está livre de responder às consequências dos atos dela. Ela vai responder às consequências dos atos dela, ela vai responder a um processo, há uma investigação em curso. A única questão é que ela obteve o direito de aguardar o processo, aguardar o julgamento do processo em liberdade. Isso é um direito que está previsto em lei. Então, eu achei que era interessante trazer esse aspecto para vocês. Eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouco mais isso. E peço que, caso vocês tenham gostado, vocês compartilhem esse vídeo.
Tchau, tchau!